mais um jogo frustrante, né? 2-0 dentro de casa. A única diferença é que estávamos sem os torcedores ali para poder empurrar, né? Como é que a gente analisa essa partida? A gente analisa com a mudança completamente de postura, né? Vasco motivado com a chegada de um novo treinador, obviamente isso seria combustível, né? A gente viu um Vasco bastante envolvente dentro das suas limitações técnicas, né? O Orediano participando muito, né? Tentando sempre com as jogadas individuais. Coletivamente o Vasco até funcionou em alguns momentos da partida, oscilando muito, até mesmo porque pega uma equipe muito bem estruturada, muito bem montada, né? Com jogadores de alto nível e que tem Vitor Roque. Não dá para você brincar com esse garoto. O Vasco da Gama teve sim grandes oportunidades, mas esbarrou naquilo que o torcedor vem falando e apontando desde o início da temporada, quando os problemas começaram a aparecer. Criação, um matador, um cara ali na frente da área para poder finalizar com qualidade, ter tranquilidade. Obviamente deve chegar alguns nomes aí, nomes possíveis que o torcedor precisa entender, nomes que aceitaram o desafio, tá? Não dá para você esperar muita coisa de grandes jogadores, até mesmo porque a situação não ajuda, né? O Vasco é o último colocado. Então, se tem culpado nisso tudo, é o senhor Paulo Brax, é o Luiz Melo, né? É o Abel Braga, enfim, que acreditaram em um planejamento que o torcedor já estava vendo que não estava dando certo, tá? Não estava dando, bancar ali o Barbieri, que não conseguiu entregar absolutamente nada. Quando o Vasco se aproximou da zona de rebaixamento, ainda continuaram insistindo no erro. Então, assim, o Vasco está colhendo tudo aquilo que plantou. Dá para sair dessa situação? Cara, dá. Difícil demais. Infelizmente, eu vou ter que ser muito sincero. Muito difícil sair dessa situação, mas tem que continuar acreditando. Existe uma evolução? Existe. Será que com a chegada de alguns outros reforços aí, o Vasco consiga, enfim, fazer gols, né, cara? Não tomar gols, né? Isso é muito importante. O Léo, né, cara, sentindo as vésperas da partida, fez com que a nossa defesa perdesse muito em qualidade. Olha, eu posso passar aqui o dia reclamando dos jogadores, sabe? Reclamando desses caras aí que montaram, né, esse elenco fracassado, mas eu não vou fazer isso não, eu vou me poupar, eu vou cuidar da minha saúde mental. Queria mesmo aqui dar a minha opinião, um esclarecimento ao torcedor que está injuriado, obviamente. Todos nós estamos frustrados com mais uma derrota, né, do Vasco da Gama. Então, assim, o que esperar, né, daqui para frente? Agora o Vasco sai para pegar o Corinthians fora de casa. Corinthians esse que vai fazer de tudo para poder, né, ter estabilidade no Campeonato Brasileiro. E nada melhor que pegar um Vasco fragilizado, um Vasco emocionalmente, sabe, distorcido da realidade. Hoje o Vasco é rebaixado. Hoje o Vasco está rebaixado para a segunda divisão. É muito ruim ter que falar isso para o torcedor, mas qual seria a virada de chave? Chegada de novos jogadores. O Vasco precisa urgentemente de contratações. Jogadores que assumam a responsabilidade, colocam a bola debaixo do braço e faça o Vasco vencer, né? O Vasco está 2 rodadas ali para poder colocar a cabeça, né, para fora da zona de rebaixamento. Mas olha, eu vou ser muito sincero, tá difícil e muita gente já está desacreditando, e eu sou uma das pessoas que está começando a repensar, né, sobre essa situação. Vou desistir? Não, porque eu sou vascaíno, tenho um filho que está ali sofrendo muito com essa situação, mas o cenário não ajuda. Culpado, nós sabemos quem são. Então a gente precisa pontuar muito bem isso, a gente precisa apontar todos os dias, porque nós pensávamos que o Vasco não passaria por nenhum tipo de problema virando SAF. Virou SAF, os problemas continuam. Por quê? O cara coloca o dinheiro na mão de pessoas incompetentes, que não sabem, né, montar
um time. Então, galera, olha só, e outra coisa que eu vou falar para vocês antes de encerrar esse vídeo, tem que se abrir uma investigação. A 777 precisa ver, porque tem muito esquema. Porque não dá para entender. Você com dinheiro na mão, você podendo ir no mercado, você pelo menos para fazer um campeonato seguro, tranquilo, para você ir arrumando a casa aos poucos. Contratar os jogadores que eram piores do que aqueles que estavam disputando a segunda divisão. Então, tem muita coisa aí que a gente precisa analisar. Horrível. Esse elenco do Vasco é horrível.